E aí, cosmonautas do meu Brasil baronil, aqui do espaço sideral do lado cosmos. Hoje eu tô assim, afoita, mas eu vim falar de um assunto bem chatinho, porém muito necessário. Chatinho não, né, gente? Vamos pensar assim, um assunto um pouco denso. Se a gente for falar de energia, energeticamente falando, é um assunto denso. Mas é muito interessante porque eu tenho certeza que a grande maioria desse país, desse mundo, vive essa situação que é o famoso trauma. E aí lanço a pergunta aqui antes da nossa vinheta: alguém aí tem algum trauma de infância ou algum trauma presente que ainda não conseguiu superar? Responda enquanto passa a vinheta e aproveita para compartilhar esse vídeo, tocar no sininho e trazer mais cosmonautas aqui para o nosso espaço lideral. Lideral é ótimo. Nosso espaço sideral chamado Lado Cosmos. Toca a vinheta aí, Daniel. Muito bem, gente. Hoje, então, nós vamos falar sobre traumas, tá? O trauma, ele pode ter não posso dizer, duas existências. Ele pode vir de vidas passadas, na qual você, por exemplo, vive uma situação, ou então tem algum tipo de fobia que você não entende porque você tem aquilo, e é uma fobia muito forte, né? Ou então você pode, esse trauma, ele pode ser adquirido na sua vida presente. Então tem duas formas aí de você adquirir um trauma: a vida passada e vida presente. A vida passada, ela é muito explicada dentro das fobias, né? O trauma de vida passada é muito explicado entre as fobias. Por exemplo, eu quando eu era pequenininha, eu tinha os meus 3, 4 anos, minha mãe percebeu ali que eu tinha muito, mas muito medo de água, sabe? Eu tinha pavor de água. Eu lembro até hoje isso, com detalhes, não com detalhes, mas eu lembro de algumas situações, por exemplo, de que eu não conseguia chegar perto da borda do mar ali, sabe? Onde você põe o pezinho que afunda. Eu tinha muito medo quando chegava a onda, eu ficava desesperada. Tinha medo, gente, de tomar banho. Para tomar banho, pra vocês terem noção, minha mãe tinha que estar comigo. Então, esse medo, eu não desenvolvi ele com o tempo. Ele veio comigo, eu era muito criança, sabe? O que se pode explicar com relação a isso? Como a gente fala muito de espiritualidade, então aqui a gente pode falar que esse tipo de medo, essa fobia, esse trauma, ele foi, como eu posso dizer, desenvolvido, ele foi adquirido em alguma vida passada. Como é que eu poderia fazer para solucionar esse problema? Claro, eu solucionei esse problema, solucionei, gente. Eu tô com 31 anos e hoje minha mãe não precisa ficar me assistindo a tomar banho, graças a Deus, né? E merece. Até amo a água, olha, adoro ir numa cachoeira, adoro, não mergulho, tá, gente? Eu não mergulho porque eu não sei fazer apneia, aquelas coisas, mas eu gosto de ir na piscina, né? Eu gosto de me refrescar na praia, tá? Mas como é que eu consegui superar isso? Com o tempo. Com o tempo, né? Quando eu fiz 12 anos, eu estudava numa escola que tinha piscina e assim, tinha os horários recreativos que você podia usar aquela piscina. E eu entrava na piscina, só não sabia nadar. Com o tempo, né, o professor ensinando, eu fui aprendendo a nadar, eu fui mergulhando, fui entrando na água, eu fui perdendo aquele medo de forma natural, de forma inconsciente. Então tá mais que explicado que isso eu realmente adquiri em alguma vida passada e que aqui nessa vida eu ia superar de alguma forma, tá? Mas também existem os traumas no qual você pode desenvolver aqui nessa vida. E 95%, tá? Eu tô sendo assim bem genérica, tá, gente? Mas você pode adquirir certos traumas mesmo na infância, tá? Esses traumas podem se transformar em crenças limitantes ou podem se transformar em fobias mesmo, né? Pessoa que não consegue andar numa rua escura porque foi assaltada, viveu algum tipo de violência. Eu não gosto de falar esses nomes, mas aqui a gente tem que falar sobre isso porque a gente tá falando de um assunto denso, tá? Então existem N formas aí de se adquirir traumas. Aí eu penso assim com vocês devem estar pensando, opa, meu computador aqui.
Como fazer para lidar com esse monstro, com esse bicho de 7 cabeças? Como fazer para superar né, esse pé grande, né, esse monstro que fica na frente da minha cama me assombrando à noite? Eu acordo às 3 da manhã e eu vejo um bicho chamado trauma na minha frente. Primeiro de tudo, gente, a gente tem que identificar a situação que nos levou àquele determinado trauma. Ah, Vanessa, mas foi uma vida passada, porque olha, eu tenho medo enorme de altura, mas eu não sei de onde veio isso. Eu tenho esse medo desde criança. Como é que eu faço? Existe a possibilidade, tá? Eu não vou dizer assim de uma forma livre, mas existe a possibilidade de você fazer uma regressão, tá? A regressão, ela é meio complicada, porque ela tem suas contraindicações, como eu posso dizer, dependendo de como é o seu estado de espírito e de como está o seu psicológico, tá? Então, eu posso até falar para vocês que é interessante fazer a regressão, porém, sob prescrições médicas de um terapeuta, tá? Você tem que fazer, então, uma terapia até chegar na conclusão de que se vai fazer ou não aquela regressão, ok? Outra possibilidade, fazer exercícios de autoconhecimento, por exemplo, uma meditação, fazer um coaching em determinada área da sua vida, né? Tudo isso vai te levar a pequenas respostas que podem fazer você chegar ou não ao foco, à raiz do problema, né? Onde que tá ali o meu trauma, né? O que ocasionou meu trauma, tá? Na maioria dos casos, o que resolve muito é a regressão, tá, gente? Eu não conheço outro método que não seja a regressão para você descobrir traumas de vidas passadas ou um trauma que você não consegue identificar nessa vida, tá? Mas é o que eu digo, antes de fazer uma regressão, procure um terapeuta, pesquisa, vai atrás, não se joga de cabeça não, filho, tá? Vai devagarzinho, tá? Mas é isso, gente. E aqui na vida atual, como é que eu vou identificar aqui é muito mais fácil, obviamente, né? Você viveu uma experiência na sua infância que te gerou um trauma. Aquela experiência, ela vai ficar repetindo na sua caixinha mental pro resto da vida, se você deixar, tá? Você viveu uma experiência traumática, um acidente. Aquele acidente foi traumático na sua vida. Aquele acidente, ele vai se repetir no seu inconsciente e vai te gerar traumas. Toda vez que você entrar num carro, você vai rezar 20 mil Aves Marias, 50 mil Pai Nossos, fazer o terço, se benzer e é isso, gente. É isso. O trauma de vida atual, ele se repete no nosso inconsciente. É uma situação que se repete. Você identificou a situação, andou aí 10% para sua chegada à solução do problema traumático. 10%. Identifiquei o problema, Vanessa. Eu tenho trauma de carro porque eu sofri um acidente há 20 anos atrás que quase me custou a vida. Beleza? Só que tem um problema. Quando você vive uma situação traumática, naquele momento da situação você é uma vítima. E a situação é seu algoz. A situação ou a pessoa, né? Dependendo. O que acontece? Aquele momento você é vítima, só que você vai repetir aquele momento, aquela situação vai se repetindo no seu inconsciente, sem que você perceba. Então você vai sempre ter sentimento de vítima. Você sempre vai se sentir vítima da situação. E aí, você se sentindo vítima da situação, você não vai conseguir encarar o trauma de frente. Ele é como se tivesse, vamos dizer assim, você, uma pessoa fraquinha, raquítica, e o trauma tomando vitamina uma atrás da outra pra cima de você e te colocando num ringue no qual ele fica te batendo e você ali levando tapa, levando soco. E detalhe, você colocando a cara a tapa, dá mais soco, você é vítima. Então, o que você tem que tomar cuidado nessa situação? O sentimento de vitimismo. Quando nós começamos a trabalhar a questão de traumas, nós percebemos que nós não somos vítimas, nós somos protagonistas da nossa vida.
E sendo protagonistas, nós atraímos aquilo, por mais horrível que seja. Eu sei, gente, porque tem certas situações que a gente pensa, cara, eu não atraí um acidente de carro, cara, eu não atraí um assalto na esquina. Não importa. A sua faixa energética, o seu modelo psíquico, de alguma forma atraiu aquilo, não por querer, não para ti, não, por mera obra da causa e do efeito. Causa e efeito, né? Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Então você tem que entender que você é protagonista daquela situação. Esse é o segundo passo para fazer você estar de frente a frente com o problema, tá? Entender que você não é vítima. E aí vem o terceiro passo. Eu não sou vítima, tá? Eu sou protagonista, tá? Olha, de alguma forma eu atraí isso na minha vida, mas eu não vou deixar isso acabar comigo. Eu preciso de quê? De uma vitamina chamada autoconfiança. É uma vitamina amarela desse tamanho que você come com água, né? Você pega a água, bebe, e aquilo você tem que engolir assim, goela abaixo. Chama-se autoconfiança. Como é que eu vou adquirir autoconfiança? Meu Deus, eu não consigo entrar num elevador. Como é que eu vou fazer para me tornar protagonista da situação e entrar no elevador? Calma, tem muitos passos ainda. Esse tá o terceiro. Primeiro, você tem que priorizar bastante suas características positivas. Pega um papel, pega uma caneta, coloca lá no papel. Eu sou uma pessoa inteligente. Você coloca em cima, né? A situação traumática. Mas embaixo você vai ressaltar as suas características positivas. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa agradável, simpática, alegre, merecedora, batalhadora. Essas características vão ressaltar suas qualidades e vão te fazer gerar mais autoconfiança para enfrentar um problema, olha, porque não deixa de ser um problema, gente. Um problema chamado Senhor Trauma, tá? O Senhor Trauma ali vai chegar em você querendo te derrotar, mas você com todas as suas armas, suas qualidades, suas características, o seu empoderamento, vai enfrentar o Senhor Trauma e falar, meu filho, eu sou melhor do que você. Entende essa situação, gente? E dentre isso, o próximo passo é você não se pressionar demais. Eu ressalto bastante aqui no canal que tudo vem da questão do equilíbrio. Então, nada mais justo do que eu também ter uma válvula de escape. Porque eu não posso ficar 24 horas focada no mesmo problema. E o que seria essa válvula de escape? É fazer aquilo que me distraia dos problemas temporariamente, mas que me, vamos dizer assim, que me dê prazer, que me dê boas sensações, né? A famosa válvula de escape, por exemplo, um lazer, uma coisa que eu gosto de fazer, cantar, dormir, assistir um filme, né? Sair um pouco dessa pressão é importante para você ter a sua manutenção energética. E essa manutenção, ela pode te levar a criar determinadas soluções para aquele problema. Alguém aqui já ouviu falar de ócio criativo? O ócio criativo, o ócio, gente, nada mais é do que você, não é você ficar sem fazer nada, olhar para o tempo. Não é isso. O ócio criativo é você abrir um espaço na sua agenda tribulada de coisas para você focar em você mesmo. É você olhar para dentro. É pegar esses olhinhos lindos aqui, virá-los para dentro e sentir. É você tomar consciência de você. O que eu estou sentindo? Sim, eu tava com medo, eu tava me sentindo mal. Fisicamente, eu tava com uma dor de cabeça. Tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. É você se perceber. Se perceba. Cria essa válvula de escape. Você percebeu? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ouvir música. Vou ouvir uma música. É relaxar, gente. Sair um pouco daquele clima, tá? Mas, logicamente, né? Como eu falei do equilíbrio, você tem que sair também da válvula de escape e voltar ali, né? Mas vamos dizer que você voltou mais energizada. Você tomou uma vitamininha ali,
voltou mais energizada para enfrentar o problema, tá? Você pode enfrentar esse problema como? Indo no terapeuta, né? E jogando nos ouvidos do terapeuta tudo que você tem para falar, porque terapeuta tá lá para isso, gente. Ouve, tá? Fala, olha, eu não sei porque que eu vivo isso e aquilo, porque que eu penso nisso, porque eu penso naquilo, porque eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Tudo isso vai te gerar, com o tempo, lógico, nada vem na hora, pequenas soluções para enfrentar aquele trauma, batendo de frente. E depois, com o tempo, você enfrentando aquele trauma, por exemplo, eu consegui enfrentar o trauma que eu tinha com a água com o tempo, naturalmente. Eu fui amadurecendo. O que fez eu enfrentar o trauma d'água? Amadurecimento. Então, sempre você vai ter uma ferramenta que vai te fazer enfrentar aquele determinado trauma. O meu foi o amadurecimento. Mas o do fulano de tal pode ser uma terapia. O outro do fulano de tal pode ser uma adaptação, um convívio, um conselho. Então, em todos esses processos que você for passando, todo esse passo a passo que eu dei para vocês vão criando ferramentas para enfrentar um determinado trauma. E aí vem o aprendizado. Porque o que acontece, gente? Os traumas na nossa vida, eles não vêm de graça. Não é uma coisa que vai te fazer sofrer porque a vida é ruim, ninguém te ama, ninguém te quer. Não é isso, tá? Muitas vezes nós vivemos situações kármicas aqui na Terra, falando agora de forma de espiritualidade, para nos gerar aprendizados, tá? Às vezes, aquele acidente que você viveu há 20 anos atrás, ele te ensinou a ser mais cuidadosa no trânsito. Ele te ensinou que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, ele te fez gerar um aprendizado. E é ao aprendizado que você tem que ter atenção. Você tem que dar atenção ao aprendizado que determinado trauma te cedeu. E não ao medo que ele te dá. É a mesma coisa se, por exemplo, você é médium e tem medo de espírito. Não, você é médium porque aquilo é um desenvolvimento cognitivo que tem na sua mente, que nós todos temos isso dentro de nós. E nós temos que aprender a lidar com ele. E não ter medo. O medo faz parte no começo, né? Aquele medo de criança. Mas com o amadurecimento, aquele medo vai se dissipando e você vai aprendendo com ele. Entendeu, gente? Então, se você tem algum trauma, ou se você tem algum amigo aí que está passando por um processo de trauma, de dor, indica esse vídeo para ele. Pode fazer uma grande diferença na vida do seu amigo, na vida de quem quer que seja. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E vamos aqui criar uma comunidade em busca do melhor nas nossas vidas. Porque aqui é lado cosmos. E sempre o lado cosmos é o lado da espiritualidade falando. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no canal. E eu peço também, isso eu falei em alguns vídeos atrás, que se você tiver alguma forma de doação para o nosso canal melhorar cada vez mais, porque a nossa intenção é crescer com o canal, tanto na questão de equipamentos, melhoria na qualidade dos vídeos, enfim, em todos os quesitos dentro do canal lá do Cosmos. Se você tiver algum valor simbólico, né? Aqui a gente não estipula o que você tem que depositar, né? Aqui nós não somos religião, nós não temos dogma, enfim, nós só pedimos uma ajuda voluntária para aquele que tem a necessidade e que tem o compromisso de fazer crescer mais e mais, cada vez mais, a espiritualidade em nossas vidas. Eu agradeço imensamente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo.